E aí galera, tudo bem? Vocês sabem o que é organização social? Bom, nós somos da turma da 20 e vamos explicar um pouco para vocês sobre o que é organização social. Basicamente, a organização social é um modo de como a sociedade estabelece que todos os indivíduos possam conviver em harmonia em uma sociedade. A organização da sociedade é influenciada pelos comportamentos e pelos relacionamentos entre as pessoas individualmente ou em grupo. Como era a relação das mulheres na sociedade? A relação das mulheres na sociedade no século XVII, onde trabalhavam nas fábricas, o ambiente era complicado para as mulheres. Na Zona Franca de Manaus, por exemplo, predominavam atividades que empregavam um grande número de operários jovens, força de trabalho barata e não especializada, que exige equilíbrio motor e causa desgaste visual. As mulheres tinham pouquíssimos direitos, como o de promulgado, dia 15 de outubro de 1827, onde as mulheres foram autorizadas a ingressar nos colégios e estudassem além da escola primária. A ideia de uma comemoração anual, dia 8 de março, surgiu depois do Partido Socialista da América organizou o Dia das Mulheres, em dia 20 de fevereiro de 1909, em Nova York, onde o principal objetivo era direito da igualdade dos direitos civis, como o voto, por exemplo. Porém, apenas em 1910 que foi decretado que seria comemorado todos os anos, pois foi sugerido por Clara Zetkin. 3 anos depois, em 1913, começou a se comemorar o Dia da Mulher no último domingo de fevereiro. Em dia 8 de março de 1907, na Rússia Imperial, organizou uma grande passeata de mulheres, em protesto contra a carestia e o desemprego e a deterioração geral das condições de vida no país. Os operários metalúrgicos acabaram se juntando à manifestação que se estendeu por dias e acabou por participar da Revolução de 1917. Nos anos seguintes, o Dia das Mulheres passou a ser comemorado naquela mesma data pelo movimento socialista, na Rússia e nos países do bloco soviético. As condições de trabalho eram degradantes e a remuneração sempre inferior à dos homens. Ainda assim, elas eram forçadas a abandonar os filhos à própria sorte ou levá-los juntos para o trabalho, diante dessa necessidade de passar o dia nas indústrias. Quando levavam às indústrias, precisavam das crianças para manipular as coisas delicadas e certamente para consertar máquinas que possuíam peças pequenas. No livro Chão de Fábrica, Ser Mulher Operária no Polo Industrial de Manaus, Clarice Barbosa Monteiro relata a rotina dos trabalhadores. O trabalho no chão de fábrica, na linha de produção, é repetitivo, requer atenção e estresse dos operários em um curto espaço de tempo, estabelecendo a opressão pela eficiência e eficácia. Outro problema verificado na pesquisa é a dupla jornada de trabalho na fábrica e em casa. Idade dos trabalhadores. O século XVIII marcou o início da primeira revolução industrial na Inglaterra. Uma das coisas que foram marcadas foi a exploração do trabalho infantil. As crianças começavam a trabalhar aos 6 anos de idade de maneira exaustiva. A carga horária era equivalente a uma jornada de trabalho de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da manhã e terminava às 7 horas da noite. O salário também era bem inferior, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. Já para os adultos, no final do século XVIII, com a duração da frequência de 18 horas diárias, eram comuns mutilações e morte de operários que desmaiavam ou dormiam sobre as máquinas. Classes sociais. Classes sociais é um grupo de dentro de uma sociedade que se diferencia de outros decorrência de características econômicas, políticas ou culturais. A classe social é composta por indivíduos que ocupam a posição próxima na escala da produção e do consumo, por isso têm em comum padrão de vida, hábitos culturais, poder de influências e mentalidade e interesses. Uma pessoa que foi importante para demonstrar o conceito de classe social foi Karl Marx, que foi um sociólogo, filósofo, economista, historiador, teórico público e além de jornalista, que estudou direito e filosofia nas universidades de Bonn e Berlim. Em 1918 e 1983, devido às suas manifestações políticas, se tornou apátrida e viveu ao exílio com sua mulher e filhos em Londres. Segundo Karl Marx, a burguesia é uma classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção e empregadores de trabalho assalariado. Os meios de produção são compreendidos como propriedades, matérias-primas, maquinários e estruturas para a geração de produto. Marx dizia para trabalhadores que eles deveriam se unir para lutar contra a burguesia, isto é, contra seus patrões. Defendia que deveria acontecer a luta de classes. Tudo seria lícito se ajudasse na revolução havendo princípios fixos. A história da sociedade até os nossos dias de hoje é a luta de classes. A ideia marxista. O marxismo defendia a ideia da necessidade de uma revolução, onde uma classe operária tomar para si os meios de produção e do governo, inibindo a burguesia. Essa era a ideia inicial de Karl Marx. Era um governo socialista que pretendia acabar com as propriedades privadas e começaria a controlar todas as propriedades da população.
Então, esse é o vídeo. Compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais para mais conteúdo. E é isso. Valeu, falou e tchau.